Então aqui estou com o documento do Word, tá? E eu tenho alguns rótulos que aparecem para mim, né? Aqui como confidencial, altamente confidencial, NDA, CPF, Cloud2Go, por exemplo. Então vou colocar aqui, né? Algumas informações, CPFs, né? Aleatórios aqui, palavra Cloud2Go, palavra Microsoft, né? Números aqui de uma forma diferente e vou salvar então esse documento. Information Protection Teste 2, tá? .x, estou salvando aqui no meu OneDrive nesse caso aqui e vou dar um save, tá? Ó, o que ele fez? Ele automaticamente rotulou este documento, ó, rotulou como CPF Cloud2Go. Por quê? Porque ele identificou, né, dentro das políticas que nós temos aqui dentro do ambiente da empresa, tá? Olha, esse documento aqui ele tem um CPF. E além dele ter rotulado esse documento aqui do Word, poderia ser um Excel, como o Diego mencionou, um arquivo do PowerPoint também, entre outros aplicativos do Office 365, por exemplo, tá? Ele automaticamente rotulou esse documento aqui como CPF Cloud2Go. Além disso, o que ele fez? Colocou uma marca d'água como confidencial. Se eu pegar esse documento agora e enviar, por exemplo, para o Diego, para mim, né, para o meu e-mail pessoal, né, gustavo@outlook.com lá, por exemplo, tá? Eu consigo enviar. Tá? Ou seja, esse documento aqui ele tem uma permissão, né, que ele tem criptografia de dados, certo? Nesse caso aqui, o usuário Gustavo.barreto@cloud2Go, ele possui permissão para imprimir, para copiar, ou seja, ele tem permissão total dentro deste documento. Tá? Então, eu enviei esse documento antes já para o Diego, para que ele pudesse, né, ter acesso a ele. E aí, deixa eu só puxar aqui para vocês, o documento está salvo aqui, ó, eu acabei não mostrando. Ó, tá aqui ele, eu acho que vocês estão visualizando aqui, ó, Information Protection Test 2. Esse aqui é um documento TXT, ele possui a mesma informação nesse caso aqui. Até comentando, né, Gustavo, esse é um exemplo de um arquivo TXT, então ele utiliza, né, a ferramenta do Azure Information Protection para abertura, ele não é nativo como a gente tem dentro do pacote Office. Isso, perfeito, exatamente, né? Porque o que acontece, né? Ele coloca aqui, ó, esse arquivo TXT, ele coloca, né, a extensão, ele adiciona na extensão do arquivo, né, o page protection, tá? Então, é o nome do arquivo, ponto, a extensão, nesse caso TXT, e coloca o page protection na frente. Nesse caso, quando eu for abrir um arquivo que não tem a integração completa, que são os arquivos do Office 365, né, Word, Excel, PowerPoint, etc., então ele abre dessa forma, que é através que tu comentou, né, Diego, desse aplicativo, né, desse agente que a gente instala Windows, iOS, Android, iPhone, etc. Linux também recentemente agora, tá? Então eu instalo esse agente e eu consigo abrir, nesse caso aqui é a mesma informação, tá? E o que eu fiz? Eu usuário Gustavo, fiz? Eu classifiquei essa informação, tá? E protegi ela, ou seja, eu quero que esse arquivo TXT seja protegido, porque ele tem uma informação sensível. Eu compartilhei essa informação aqui com o Diego, nesse caso, tá? E mandei para ele. Então vamos rastrear ela para ver quem acessou ela ou se alguém tentou acessar ela ou não. Na verdade, eu compartilhei esse arquivo aqui com o usuário gustavo@outlook.com, por exemplo, tá? E aqui ele me deu, olha, quem que tentou acessar esse arquivo? Nesse caso, o que eu peguei, né? Eu de propósito, né, tentando burlar aquilo que o Marcelo ele falou mais cedo. Olha, eu posso ter acesso a algum link, alguma informação, eu vou tentar burlar a regra. Então, eu peguei esse link que eu compartilhei com o usuário gustavo@outlook.com, por exemplo, e mandei para o Diego Matos@cloud2Go. Ou seja, o que acontece? Como o Diego Matos não tinha acesso a esse arquivo, acesso explícito, ou seja, permissão, o que aconteceu? Acesso negado. Eu como usuário, como proprietário desse arquivo aqui, eu consigo monitorar. Eu não preciso depender do administrador da rede, né, do security officer ali, para poder, olha, monitora, vê como é que está, se alguém tentou acessar o arquivo para mim. Não, eu mesmo como usuário comum, né, podia ser um usuário financeiro, do marketing, etc., eu consigo ter esse nível de monitoramento. Aqui, esse acesso que eu estou fazendo, pessoal, é um acesso nível user, como a gente chama, tá? Não é um acesso administrador. Tá? Eu, no caso, sou administrador do arquivo que eu mesmo gerei. Tá? Mas nesse caso aqui, essa tela é um acesso no modo user. Então, ou seja, eu consigo monitorar para ver se alguém acessou esse arquivo para mim. Então, aqui eu vou mostrar, por exemplo, que eu acabei configurando. Na hora que o Diego tentou acessar, olha só o que ele me disse. Olha, o Diego tentou acessar esse arquivo e teve acesso negado. Qual foi a hora, qual foi o arquivo, tudo isso ele me mostra. Tá? E aqui que eu conferi isso aqui, ó. Quero que seja notificado se alguém tentar abrir esse arquivo, entendeu? Então, o que isso aqui é interessante? É que a gente, como TI,
vamos chamar assim, a gente fornece ferramenta para o usuário para que ele também possa desenvolver o trabalho dele sozinho, para que ele não fique toda hora abrindo um chamado lá na Helpdesk, olha, eu acho que esse arquivo foi vazado, eu acho que alguém abriu esse arquivo de maneira indevida, como é que eu posso descobrir? Abre um ticket, aí o cara vai abrir, vai processar, devolve, não, o próprio usuário consegue monitorar isso aí. Deixa eu voltar só para o documento aqui. O que acontece essa marca d'água aqui, tá? Essa marca d'água aqui, no caso, está com a palavra confidencial. Tá? Mas nesse caso aqui, no momento que eu for compartilhar essa informação com alguém, eu mandei para o meu e-mail pessoal, como eu disse, tá? Então, assim, aqui ó, ele já mostra a mensagem. Essa mensagem está encriptada, né? E você não pode encaminhar ela. Depois a gente pode mostrar, acho que fica melhor, né, Diego? Depois tu puder compartilhar a tua tela ali de novo, por favor. O botãozinho aqui, ó, eu não consigo encaminhar essa mensagem, né? Por quê? Porque na hora que eu fui proteger essa informação, eu já marquei, né, a configuração para que o usuário não tenha permissão para ele encaminhar essa mensagem para alguém. O que é bem legal destacar também é que a adoção desse modelo ajuda o usuário a mudar a cultura, né? Exatamente, né? Pode, no primeiro momento, ser obrigado a classificar e ter alguns direitos de mudança do nível de classificação, e ganha cultura, depois a classificação pode ser automatizada e você pode chegar no modelo onde os controles de segurança são automatizados. Sim. Perfeito. Exatamente, né? Perfeito. Que permite você evoluir cultura, mudança de hábitos dos usuários, né? Exatamente, né? Perfeito. Essa questão cultural, né? Algo que a gente não se faz, né? Da noite para o dia, né? Então é um trabalho realmente de formiguinha, como se chama, né? Então para que a empresa, todo mundo, todos os departamentos, inclusive, né? Desde o presidente até porteiro, no caso, né? Que tem acesso ali a um computador e que monitora, né? A entrada e saída de pessoas, por exemplo, de dentro da empresa, ele tendo acesso a um computador e fazendo esse tipo de verificação, ele tem que estar consciente, né? Então o RH, o marketing, tem que divulgar, fazer essa campanha interna para que todo mundo esteja consciente, olha, segurança da informação não é só mais, a TI está chata, está exigindo mais um processo aqui. Não, é algo cultural mesmo, é algo muito importante. E aqui, todo esse processo que eu fiz aqui é um processo manual, tá? Junto com uma pequena parte de automação, mas eu faço um link junto com o Marcelo e o Diego comentaram agora há pouco, que a gente consegue automatizar tudo isso aí, né, pelo processo do IP, pelo CASB da Microsoft, né, que é o Cloud App Security, ou seja, nesse caso aqui o dado, eu estou criando o dado agora para vocês aqui, que tem CPF, né, é um exemplo, e salvei no meu OneDrive. Eu poderia, né, estar acessando esse dado de um SharePoint online, nesse caso aqui agora eu estou fazendo um link, né, uma integração com Exchange, né, e nesse caso aqui eu peguei um arquivo do Word, que ele já está protegido, e olha só, no momento que eu coloquei ele no Outlook, ó, ele automaticamente, olha, essa mensagem aqui do Exchange Online, né, ele identificou que tem um anexo que está protegido como CPF Cloud2Go, então essa mensagem aqui do Exchange Online também será protegida dessa forma. Então ele vai respeitar as mesmas restrições e políticas que foram impostas na política ou no rótulo, desculpa, CPF Cloud2Go. Tá? Nesse caso, esse e-mail que eu estou mandando para o Diego, né, que é chamado de teste 2 aqui, eu vou colocar do not forward, ou seja, o Diego não vai ter permissão para encaminhar essa mensagem para ninguém, ele não vai ter permissão para imprimir, para copiar o conteúdo, então eu poderia colocar qualquer palavra aqui, teste 2, etc, né, enfim, qualquer coisa, ele não vai conseguir imprimir, copiar e nem encaminhar essa mensagem para ninguém. Agora, a única permissão que, nesse caso, o Diego, @Cloud2Go, ele teria para fazer é responder essa mensagem apenas para mim. Esse rótulo aqui, a gente olha assim, tá, pessoal, ok, tu consegue impor uma política, né? O Diego também mostrou ali, olha, se eu mandar uma mensagem para um @gmail, @outlook.com, Yahoo, e qualquer @nprovedor, eu consigo impor políticas de forma com que eu previna que o usuário faça uma cópia, encaminhe essa mensagem para alguém. Tá? Mas e se eu pegar o celular e tirar uma foto aqui agora? Eu consigo prevenir? Não, isso ainda não. Mas a gente consegue mitigar. Como? Nesse caso, essa marca d'água, esse rótulo aqui que a gente colocou a palavra confidencial, eu poderia colocar, por exemplo, aqui o usuário do Gustavo, Gustavo @Cloud2Go. Então o que acontece? O Gustavo ele foi para uma rede social, eu fui para a internet pública, nesse caso, né, e postei uma informação sensível da Cloud2Go, o que vai acontecer? Alguém que, porventura, ver aquela informação ali, vai ver, legal, tem um CPF, Gustavo @Cloud2Go. Então, assim, nesse caso, né, pensando que eu tirei uma foto, né, com o celular, uma câmera externa, então, assim, eu consegui, digamos, ter uma, entre aspas, fuga de informação, mas por outro lado, eu consigo, pelo menos, rastrear da onde que aquela fuga partiu. Tá?
Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso,